E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, do meu processo de habilitação, tá? Minha CNH. Meu processo iniciou em março de 2021. Meu esposo, um belo dia, chegou em casa. Ele sempre teve esse sonho de eu ser habilitada. Eu sempre tive medo, mas ele tinha esse sonho. E um belo dia ele falou: amor, o que você acha de você começa a fazer autoescola e tudo? Ele sempre falou isso comigo e eu nunca mostrei interesse e tal. Ele foi na autoescola, comprou o pacote e trouxe pra mim. Aí eu, não, beleza, né? Já comprou e tudo. Aí comecei a fazer aula. Fiz aula presencial. Nesse meio tempo eu trabalhava de noite. E aí eu peguei e mudei de trabalho. Entrei na Santa Casa BH, no SEM, trabalhando todos os dias de dia. Mas como era pandemia, eu tinha um período para poder estar fazendo aula mais tranquilamente, podia fazer online. Aí muitas das vezes eu me via no horário da manhã, dentro do ônibus, fazendo aula. E voltando para casa à noite, fazendo aula também. E eu não tinha aquele tempo de estar assistindo aula. Então, muitas das vezes, né, nem o foninho estava funcionando, mas eu tinha que estar com o celular com a tela aberta, sem ouvir aquela aula. Foi muito difícil para mim. Então, eu tinha que estudar sozinha pelos livros, né, pelo livrinho que eu tinha, como é que fala? Online, né, aqueles exercícios que tinha online e tal. Mas assim, eu não tinha pressa, porque quando eu entrei na autoescola, primeiro eles falaram comigo, por ser pandemia, que tinha 5 anos para vencer a pauta. Aí passou menos de um mês, falou que era por tempo indeterminado, a pauta não ia vencer, por causa da pandemia. Então eu fui fazendo com calma, sabe? Não vai vencer mesmo, não precisa correr. Quando foi em, em na verdade, julho, não, foi passando o tempo. Aí eu sei que virou o ano, aí eu já era 2022 e eu tinha que fazer, já tinha passado as aulas, né, mínima, se eu não me engano, era 40 horas aulas, se eu não me engano, não tenho certeza, não lembro direito mais. Já tinha feito os mínimos de aula necessário, eu marquei minha prova de legislação, fiz a prova e não passei. Não passei. Eu estava estudando pelos aqueles simulados online, sabe? Que ajuda bastante. E eu ia fazer 20 pontos. Só que aí, eu voltei na minha prova. Não aconselho ninguém a fazer isso, gente. Voltei na minha prova, corrigi minha prova. E quando eu fechei a prova, eu fiz 20 pontos. Não, 19 pontos, na verdade. Eu errei aquela questão que estava certa. Eu errei ela corrigindo. E o que aconteceu? De qualquer forma, mesmo acertando ela, não ia passar, era um mínimo 21 pontos. Aí eu remarquei a prova, estudei e fiz 22 pontos. Graças a Deus passei. Aí já comecei a fazer minhas aulas de rua. Só que antes de fazer as aulas de rua, começou outra aprovação. Eu dei meu nome na autoescola para marcar um instrutor. Me indicaram uma instrutora que não trabalha na autoescola mais, nem vou citar o nome dela. Eu não cheguei a ter nenhuma aula com essa mulher. Ela me enrolava demais. Antes de começar a aula, ela mandava mensagem para mim falando comigo assim que se podia desmarcar. Que ela tinha um compromisso, que não sei o quê, que ela tinha que fazer outras coisas, só me enrolando. E sempre ela desmarcou. Sempre, sempre, sempre. Aí meu esposo um belo dia falou comigo, amor, nós vamos orar. Nós vamos orar. E se for vontade de Deus para você fazer com essa mulher, você vai fazer aula com ela não vai desmarcar com você mais não. Você vai conseguir fazer aula com ela. E se não for a vontade de Deus, que ela vai desmarcar com você mais uma vez. Eu já estava indo, eu não cheguei a ver minha mensagem, ela mandou mensagem primeiro às 10 e pouca da noite. Eu tava fazendo aula às 7 horas da manhã, porque eu pegava serviço na época 9 horas. Então fazia aula às 7 horas, de 7, pegava um ônibus de 8 e 5 na estação e ia para o trabalho. Todos os dias. Aí
ela foi, aliás, eu ia começar a fazer assim, né? Dentro do ônibus, eu olhei o WhatsApp, ela tinha se marcado comigo mais uma vez. Falei, meu Deus, o que eu vou arrumar agora? Desci na autoescola e falei assim, eu não quero fazer aula com essa mulher mais. Aí esse foi me arrumou um outro instrutor, que é uma benção, o Jean. Comecei a fazer aula com o Jean e foi benção. O Jean me ensinou do zero. Graças a Deus, foi resposta de oração na minha vida. Ele me ensinou do zero. Tudo que eu aprendi foi com ele. Eu não sabia nem ligar o carro. Por mais que eu sempre tive carro na minha casa, sempre assim, entre aspas, né? E meu esposo sempre teve moto, mas já tinha alguns anos já que ele tinha comprado carro. E ele nunca deixou eu pegar no carro, né? Às vezes eu desci com o carro uma vez assim e tal, mas descida é só pisar no freio, né? Mas dirigir mesmo o carro nunca, nunca, nunca. Aí ele pegou e falou que vai aprender tudo na autoescola. Não sabia nem ligar o carro, não sabia, gente, sinceridade. Aí cheguei lá e comecei do zero, tal, não sei o quê. Aí eu fiz as 20 aulas, ele falou comigo, se você não tá pronto ainda, vai marcar exame. Você tá muito fraca, tá errando muita coisa e tal, você não aprendeu ainda os controles, né? Todos. Aí eu fui, fiz 35 aulas, marquei o primeiro exame. Mas eu realmente não estava boa, gente. Se eu passasse naquela época, eu não ia pegar no carro nunca mais na minha vida. Eu tinha medo de dirigir. Gente, eu tinha medo de trânsito, como pedestre. Imagina como motorista. Né? Eu tinha muito medo. Aí, o que eu fiz? Peguei e... Deixa eu lembrar aqui, gente. Marquei com 35 aulas, marquei o exame. E fui pro exame. Não passei, também fui reprovada, né? Aí meu instrutor falou, não, tudo bem, isso mesmo, acontece, né? Você nunca pegou no carro antes, é normal, tal. Vamos pro segundo. Fui pro segundo exame, mas fiz um tanto de aula, acho que eu fiz mais umas 15 aulas. Não passei. Acho que fiz umas 10 aulas, na verdade. Depois comprei mais, eu tava comprando 5 aulas depois. Fazia 5 aulas, marcava exame e não passava. Aí depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 exames um atrás do outro. Não passava. E Deus sempre falava comigo, eu lia a palavra de Deus o dia, orava, e Deus sempre falava comigo assim, perseverança. Você vai perseverar. Perseverar. E eu tava perseverando, né? E aquele medo, nossa. Muitas das vezes eu passava na baliza. Eu fui reprovada 2 vezes na baliza, na verdade. Mas, na rua, eu fui reprovada muito mais vezes. E o meu maior medo era a baliza, mesmo sabendo que eu passava. Eu tinha muito medo da baliza. Eu ficava toda trêmula, era muito ruim. Até no último exame que eu fiz, eu fiquei com muito medo da baliza. Na rua eu ficava muito tranquila, mas não conseguia passar. Eu não sabia por quê. E Deus começou a falar comigo assim, olha, você não está recebendo porque você não sabe pedir. Eu falo, Senhor, mas eu jejuo, eu oro, eu faço propósito. Como que eu não sei pedir? Eu não entendia que Deus estava falando comigo. E eu continuei perseverando, né? E às vezes, muitas vezes eu xingava, eu brigava com Deus. Oh, Senhor, me perdoa, mas eu briguei tanta vez com Deus, sabe? Se Deus não quer me dar isso, por que está permitindo eu fazer? Por que está mandando eu ter perseverança? Só que o Senhor queria me ensinar, sabe? Perseverança porque eu não estava pronta, gente, eu não estava. Sem falar que eu passei um momento muito difícil ano passado com meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um casal. E foi um momento muito difícil na minha vida no passado. Eu fico pensando assim, sabe? Tantas vezes que eu tive que vir com meu esposo atrás dos meus filhos, de moto com ele, né? Às vezes a gente ia até de carro, e ele dirigindo, ele pilotando. Imagine, gente, se eu tivesse carteira, cabeça quente, né? Talvez eu iria com a cabeça quente atrás desses meninos, né? E Deus estava evitando alguma coisa, né? Deus, não sei o que Deus está querendo, poderia ser isso, mas hoje eu entendo, pode ser isso sim. A gente não sabe os planos de Deus, só sei que quando a gente tira, gente, é gostoso, é maravilhoso.
Mas eu vou chegar nessa parte. Olha, marquei meu 7º exame no Mantiqueira. Eu tinha tanto medo do Mantiqueira. E é uma área boa, não é uma área ruim. Só que tem morro. E eu fui tanto reprovada no Mantiqueira, porque até então eu tinha feito só um exame no CEPEL. E eu não passei no CEPEL, porque foi a primeira vez que eu fui reprovada na baliza. A baliza, eu fiquei tão nervosa depois da baliza, que eu tenho que sair da baliza no banheiro na hora. Nesse dia, a vontade de fazer xixi foi antes de entrar na baliza. Então, na hora da baliza, eu tava tão apertada que, que eu peguei e não consegui fazer baliza, que eu queria ir no banheiro, fazer xixi, mas era ansiedade. Muitas das vezes não saía nada. Mas estava tão ansiosa, que dava essa vontade em mim, sabe? E na última vez também foi a mesma coisa. E a vantagem do Mantiqueira, que tem um moço que vende, que tem uma vendinha lá em frente, bem no local da baliza mesmo, e ele permite usar o banheiro da casa dele, sabe? E cobra só apenas R$ 2 e tal. Teve um dia que eu paguei ele R$ 10. Eu tava tão feliz que eu tava podendo usar o banheiro. O moço, pode pegar os R$ 10? Ele, não, moço, tá doido, R$ 10. O moço, por favor, pode ficar com esses R$ 10, porque, nossa, eu não. É um desespero. Fui no banheiro, não saiu nada. Mas eu tinha que usar o banheiro dele. Mas era ansiedade. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui pra lá, passei novamente na baliza. A baliza não tinha ficado perfeita. Passei, porque era meu aniversário. Era o dia do meu aniversário, gente, era o melhor dia de eu passar. Ai, sabe, pra falar a verdade, eu planejei ser meu aniversário. Eu falei assim, se eu marcar o exame hoje, eu tava tão assim já sabendo, eu tava já expert onde ia cair, que dia que ia cair, já era o 7º exame. E se eu marcar hoje, vai cair quinta-feira é dia do meu aniversário. Foi 2 semanas antes, fiz um cálculo lá, marquei e tal, e caiu na quinta-feira, dia do meu aniversário. Passei na baliza, ele falou, vai lá, seu aniversário, vai, passa direitinho na rua, pega essa carteira e leva pra casa. Mas eu fiz tanta coisa errada na rua, gente, tanta coisa errada, que eles não me passaram. Não me passaram. O cara pegou meu documento, né, de identidade e falou só, olha o seu aniversário, tanto da baliza quanto da rua. Parabéns, né? Não, que bom. Imagina você receber a carteira hoje, né? Presente de aniversário. Aí eu falei assim, eu vim buscar meu presente de aniversário. Eu tinha certeza que eu ia passar. Mas eu não passei, gente. Isso foi há quase um ano atrás. Foi em agosto do ano passado. Que há 11 meses atrás, completamente, né? Já vamos entrar no mês de setembro, né? Não, de setembro, de julho. Então foi completamente 11 meses atrás. Aí peguei, não passei. Nossa, esse dia eu chorei tanto. Fui pro meu trabalho mais uma vez, porque eu pedia pra sair mais cedo, pra chegar mais tarde no meu trabalho. Tinha vezes que chegava 1 hora da tarde, vezes que chegava 11 horas da manhã, ia pro trabalho, mas eu chorava. Gente, eu ia reprovar, eu era reprovada, chegava no trabalho e só chorava. O povo ia, e aí, você passou? Porque o povo sabia que eu ia fazer exame. Pelo menos assim, supervisão sabia, sabe? Porque eu tinha que avisar que ia chegar mais tarde. Os colegas não sabiam, não. Mas eles viam que chegava mais tarde, o que eles faziam? Ah, você quer chegar mais tarde, porque vai fazer exame, né? E querendo ou não, gente, já era 7 exames, né? Dentro daquele ano. E eu peguei e mais uma vez eu chorei o dia inteiro, gente. Nossa, chorei demais. Minha cabeça doeu tanto que me deu enxaqueca. No outro dia eu não consegui nem trabalhar com tanta enxaqueca. E foi a primeira falta que eu tive, porque eu tinha o quê? 1 ano de empresa, eu já não tinha faltado ainda. Mas eu passei tanto mal que eu faltei de empresa, sabe? Faltei na empresa. Aí eu peguei e o tempo foi ficando curto, mas eu falei assim, agora eu vou fazer exame só nas minhas férias. Aí eu não fiz exame em setembro, minhas férias é outubro.
porque aí eu vou ficar mais tranquila. Minha colega tinha feito exame em setembro, não, tinha feito exame nas férias dela, e tinha passado, e porque ela era mais tranquila, ela falou comigo. Eu falei, então, vou fazer nas minhas férias. Marquei nas minhas férias e tal. E a minha pauta, gente, que eu falei que tinha 5 anos para vencer, e depois era indefinido. Sabe o que aconteceu? Ela começou, tem um período para vencer. Ela ia vencer 31 de dezembro de 2022. E aí, gente, já era outubro de 2022. Quando foi em setembro, eu paguei a taxa do Detran. Minhas férias caiu, eu comprei aula, comprei bastante aula. Aí eu acho que eu comprei 10 aulas, se não me engano. E marquei, vou passar. Marquei no né? Fiquei aquela coisa assim. E o meu maior medo de fazer o exame era danada da baliza, como eu falei. Então, eu não tenho tanto medo de ir pra rua, gente, não tenho. Mas o medo da baliza, nossa, me dá um frio na barriga, misericórdia, mesmo eu passando. Tantas vezes assim, fui reprovada tantas vezes, né? Eu fui reprovada, na verdade, sete, 2 vezes na baliza e 8 vezes. 8 vezes na rua. E mesmo assim, o meu maior medo era a baliza. Aí o que eu fiz? Peguei e marquei meu exame, fiz minhas aulas e fui. No início das aulas era tudo muito bom. Foi chegando a época, aí eles falavam assim, marcou o exame, daqui 2 semanas. Aí o meu aprendizado começava a cair, ficava ansiosa, era muito ruim pra mim. E meu instrutor, Kelly, o que tá acontecendo, não sei o que, era uma benção e tal. Aí eu falava assim, não sei o que tá acontecendo, parecia que eu tava desligada, sabe? Tanta ansiedade e tal. Parecia que eu não sabia nada. De repente eu não sabia mais nada. E no dia do exame eu ficava ceguinha, gente, eu não sabia, conseguia fazer nada direito. Fazia muita coisa errada. Aí ele, nossa, não pode acontecer assim, tal, não sei o quê. Outra coisa também, gente, eu tive várias oportunidades de comprar essa habilitação. Várias oportunidades. Falar com vocês, se eu comprasse essa habilitação, eu não ia gastar nem um terço do que eu gastei. Gastei muito dinheiro. Eu fui pro exame 11 vezes. Eu passei no 11º, fui reprovada 10 vezes. Mas o gosto da vitória, gente. Você pode ser reprovado 20, 50, 2, 3, 4, não tem problema, gente. O gosto da vitória. Saber que você não foi corrompido. Eu não fui corrompida, gente. Graças a Deus, Deus me supriu. Nada faltou para mim. Nada, 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 nada. Eu passei por muita prova. Passei, né? O inimigo não queria que eu pegasse essa habilitação. Nos meus períodos de habilitação, meus 2 filhos se desviaram da igreja. Eles fizeram coisas que eu ainda não vou contar, porque eles estão em processo de libertação. Eu creio que eu vou contar esse testemunho da libertação dos meus filhos em breve, em nome de Jesus. Eu profetizo isso. Mas foi no período de eu fazer foi nesse período do meu processo de habilitação, da minha CNH. Então, eu creio que Deus vai me usar muito, muito, muito através dessa CNH, porque a prova foi grande. E aqui eu não ia me corromper, eu poderia ser reprovada várias vezes, poderia a pauta vencer. Não venceu, graças a Deus, né? Ia vencer 31 de dezembro, não ia, gente? 2022. O que aconteceu? Eu corri e peguei o empréstimo do saque aniversário mais uma vez, né? E esse empréstimo do saque aniversário, se eu não me engano, eu peguei ele 2 ou 3 vezes em 2022. Acho que foi 2, não tenho certeza. Mas foi mais de uma vez. E foi, na verdade, eu peguei o saque aniversário 3 vezes. Eu peguei 2 empréstimos no saque aniversário em 2022 e ainda peguei o saque aniversário em agosto, que é o mesmo aniversário. Então, Deus abençoou
que eu peguei esse saque aniversário para poder mexer na habilitação. Peguei férias e ainda consegui viajar. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus supriu, gente, sabe? Deus supriu tudo, 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 tudo. Tinha vez que meu esposo pegava R$ 900 e me dava para mexer na habilitação. Quando eu pensava assim, não tem de onde tirar mais, meu esposo me dava, caiu dinheiro na minha conta. Eu recebo pagamento 2 vezes no mês, né? Que é o pagamento e o adiantamento. Adiantamento e pagamento, na verdade. Então, às vezes eu comprava aula no adiantamento, o dinheiro estava acabando, aí chegava o pagamento, eu pegava e fazia. Comprava mais coisas, pagava a taxa de Detran, etc. Então, Deus supriu tudo. E nada faltou para mim. Nada, nada, nada. Deus me honrou até o fim. Deus me honrou, sabe? E o que aconteceu? Eu peguei e marquei a minha aula com maior desespero. Pedi pra marcar, eu marquei sozinha e caiu no temível Gameleira. Nossa, gente, misericórdia. Ou o lugar, o Detran é lá, né? O Detran fica ali. E é um lugar muito ruim. Só que eu fui assim com tanta fé que eu ia passar, tanta fé. E eu fiz a minha baliza perfeita, gente, perfeita. Quando eu cheguei na rua, meu instrutor tentou me ajudar. Entra no carro, já arruma tudo direitinho e tal. E você vai. Quando o examinador entrar, ele é meu amigo. Kelly, hoje você passa. Hoje você passa. E, gente, eu não comprei. Não comprei, eu não falei que ia comprar, eu não comprei. E ele arrumou um amigo dele para me avaliar. Só que aí eu já não tinha entrado no carro, gente. Já tinha colocado o cinto de segurança, já tinha arrumado o banco e falei com o examinador assim, olha, já estou arrumada aqui dentro do carro. Mas importar, se você importar, eu vou arrumo tudo de novo. Ele, não, pode ser do jeito que você tá, você pode sair. O que eu fiz? Gente, descendo antes da partida, fui no meu automático, mexi no banco. Eu fiquei presa naquele carro, gente. Fiquei presa. Aí eu não conseguia dirigir. Mesmo assim, eu dirigi. Descida fácil. Cheguei no pare e tava muito nervosa. Aí o examinador falou comigo assim: o que tá acontecendo com você, Kelly? Nossa, você foi reprovada várias vezes tal. Esse já é seu exame de número 9 que eu fiquei sabendo tal. Né? A gente quer ajudar você. A gente iria me passar. Mas eu preciso que você dirige, né? O Jean falou que você está precisando passar, que você já dirige tudo. Mas você não está mostrando isso para mim. Eu falei com ele, não, é porque eu fiquei presa no banco. Aí o de trás achou ruim. O de trás não era amigo do meu instrutor. Ele achou ruim. Aí ele pegou, me chamou atenção. E começou a me pontuar. Na hora que a pessoa me chama atenção, começou a me pontuar, eu já perdi, eu fiquei ceguinha, fiz tudo errado. Não consegui fazer nenhum controle, não consegui fazer nada certo. Para piorar a situação, lá tem uma rotatória que é horrível de sair, já saí num morro gigante. Eu não conhecia a área do exame, eu não paguei para conhecer. Pagar para conhecer a área do exame tinha que pagar, tinha que dar 3 aulas para conhecer a área daquele exame. E a aula é R$ 70 cada aula. Eu não ia fazer isso, eu não tinha condição para fazer isso mais. Eu tava com viagem marcada, eu tinha gastado horrores na viagem, era quase final das minhas férias já, eu ia viajar no finalzinho das férias e tal. Eu falei assim, não dá, não tem condição para isso mais. Aí eu peguei, gente, fiz tudo errado. Fui reprovado, lógico que eu fui reprovado. Aí eu falei assim, agora pronto, acabou. Acabou o sonho, vai vencer e tal. Aí mais uma vez o meu esposo, né, abençoado por Deus, graças a Deus, entrou e falou comigo assim, não, amor, você não vai desistir. Nem que vença essa pauta, você vai começar do zero, mas você não vai desistir. Deus quer te abençoar. Se chegou até aqui, você vai até o fim. Mas esse já é o fim. Deus não quis abençoar. Deus não quis me dar. Eu comecei a ficar nervosa, brigar com o Senhor. Pô, Deus, por que você deixou vencer minha pauta e tal? Vai vencer mês que vem, eu não vou fazer. Eu já marquei, eu já comprei a minha viagem para levar minha filha, minha irmã vai comigo, minha mãe. Não tem como eu desmarcar. Já era, acabou.
marcou pra mim. Aí eu peguei e virou um ano, tal, tô na praia lá vendo esse negócio da autoescola, nem percebi que o dono da autoescola tinha postado que ia prorrogar, Glória, ia prorrogar mais um ano. Eu nem vi. Aí quando um belo dia eu tô mexendo, já tinha passado, não sei se era dezembro, se era janeiro, acho que era dezembro ainda. Eu vi que minha pauta não ia vencer mais. Eu vi no Instagram da autoescola, eu vi aquela postagem de novo. Eu falei, nossa, já tinha visto isso aqui, mas eu não tinha lido. A pauta, todo mundo que tem a pauta vencendo 31 de dezembro de 2022 ia prorrogar e a pauta vai vencer 31 de dezembro de 2023. Eu falei, pessoal, Deus tá me dando essa chance. Se não é Deus, minha filha, mais ninguém. Então Deus quer que realmente eu seja habilitada. Aí o que eu fiz? Foi em janeiro, eu paguei a taxa do Detran, né? Aí aumentou a taxa do Detran, porque até então era R$ 95, aí passou para ser R$ 100. Aí eu paguei a taxa do Detran e esperei. Esperei 6 meses para fazer o exame de número 10. Mas não foi porque eu queria descansar, não. Foi bom que eu descansei. Mas eu tava com medo, eu tinha muito medo. Aí eu fui, agora em maio eu vou ter um dinheiro para receber do governo, né? Que eu não tenho dinheiro mais, né? Começo do ano é muita coisa para pagar. Um dinheiro para vencer. Nesse meio tempo meu carro estragou. A gente está com o processo do nosso carro, né? Do banco. Mas Deus vai dar graça, né? Eu tinha um carro perfeito para me dirigir e eu não tinha habilitação. Agora que eu tirei a habilitação, o carro não está funcionando. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei nesse meio tempo, quando foi em maio, eu recebi o dinheiro do governo, eu peguei e comprei. Comprei 10 aulas e paguei o aluguel do carro. Já tem o aluguel do carro, gente. Cada vez que eu fui no exame, eu paguei R$ 250 de aluguel do carro. A única vez que eu paguei R$ 100 foi no início, quando eu comprei a pauta. Pauta não. Meu marido comprou o pacote. Aí o aluguel do carro saiu por R$ 100. Mas fora isso, o carro pode ser 4 pessoas. Todo mundo nessa autoescola paga 250. E tá barato. Por quê? Tem autoescola que é R$ 350. Tá? Outra coisa que eu super indico a autoescola Estrada, tá? Pessoal muito simpático de trabalhar, honestos, tá? Super indico eles, viu? E o que acontece? Aí eu peguei, fiz meu exame de número 10. Com tanta fé, tinha certeza que ia passar. Fui lá reconhecer a área do exame. Nessa área eu fui reconhecer que era Lipe de Melo. Eu queria reconhecer porque a baliza lá na Rua de Pedra, né? Então fui lá, conheci e tal. Treinava na Rua de Pedra. A minha instrutora levava pra treinar na Rua de Pedra, lá perto da autoescola mesmo e tal. Aí eu fui e tal, não sei o quê. No dia, eu fiz muita coisa errada no bairro. Eu fiz 2 aulas no dia. Eu fiz uma aula no bairro. Eu tinha 3 aulas ainda com ela. Aí eu fiz uma aula no bairro e as outras 2 aulas eu peguei elas e dei para poder reconhecer ela de exame. Para fazer uma aula, dei 2 aulas. Dei 2 aulas, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui. Na hora da aula, foi melhor para mim. O carro estava cheio na minha vez. Eu fui a última a fazer a aula e foram 4 alunos comigo. Só para conhecer a área do exame. Nós ficamos lá horas, mais horas. Cada aluno teve 50 minutos de aulas. Eu estava desde cedo fora de casa, porque eu fiz 50 minutos no bairro, mais 50 minutos lá. Só que foi 50 minutos de todo mundo lá, né? E no bairro quem fez pessoalmente eu mesmo. Aí eu vi aulas de quase todo mundo, só de uma menina que eu não vi. Aí eu peguei e fui fazer a minha vez, né? Eu assisti a aula de quase todo mundo, me ajudou bastante. Na minha vez, todo mundo queria assistir minha aula, né, gente? Porque eu assisti de todo mundo. Aí, na minha vez, o que eu fiz? O pessoal entrou, o carro pesado,
com a instrutora, comigo, os 4 alunos, os 3 alunos, então foi o quê? 5 pessoas no carro. Gente, foi a melhor aula da minha vida. Eu consegui fazer tudo certinho. Eu falei, nossa, que bom, tal, agora eu passo. Vim embora dirigindo o carro, entreguei o carro, coloquei até a quarta marcha vindo embora, dirigindo assim como se eu fosse uma profissional já, sabe, de habilitação. E, nossa, isso aí aumentou meu ego, foi tão bom, tal, não sei o quê. Aí, só que eu não vou nem falar o que eu ia falar aqui agora. Mais uma vez eu pensei, né? Tinha uma pessoa lá que falou que ia comprar carteira. Falou comigo, uma das alunas. E no dia do exame, o meu examinador pegou muito no meu pé. Pegou demais no meu pé. Me perguntou que aula que exame que eu tava fazendo, se eu tava se eu era repetente. Eu falei que se era repetente, sim. Aí ele perguntou comigo assim, você já veio quantas vezes na hora do exame? Eu não queria falar, mas eu peguei e falei, eu vim 10 vezes com essa. Aí ele pegou e falou comigo assim, ah, tá. E por que você não passa? Eu falei, olha, eu já dirijo, eu não tô passando porque eu sou ansiosa. Eu era ansiosa, mas hoje eu vou passar. Eu fui buscar essa carteira minha. Aí ele foi e mandou fazer um controle e tal. Eu parei um pouquinho longe do meio-fio. Aí ele falou comigo, ah, tudo bem, quero ver agora você consertando esse carro. Eu consertei, graças a Deus, fiz alinhadinho com o meio-fio e tal. Fiz um controle maravilhoso. Aí ele começou a brincar comigo. E tal. E eu fazendo tudo certinho, implicando comigo. Ele chegou a mandar, gente, eu tirar o pé do freio, descendo o morro. E eu não tirei. E ele implicou muito comigo. Não que eu tava subindo um outro morro, eu fiz tudo certinho e tal. Aí não que eu tava subindo um outro morro, assim, pra dar a volta no quarteirão. Ele, ele me induziu a mudar a marcha, sendo que eu tava na marcha certa. Aí eu mudei a marcha. Quando eu mudei a marcha, o carro foi perdendo a força. Aí ele gritou comigo, falou comigo assim, você vai deixar o carro morrer pra você mudar essa marcha sua? Aí eu voltei o carro pra primeira marcha mais uma vez. Parei no pare, fiz tudo bonitinho. Chegando em cima de um carro, bem próximo, ele não deu nem tempo. Ele mandou fazer parada em fila dupla. Eu fiz a parada em fila dupla, só que passou um pouquinho da linha da marcação do carro, né? Com o retrovisor passou, porque estava muito em cima do carro. Acho que ele fez teste de propósito. Depois ele mandou fazer um controle, na verdade ele mandou fazer um controle de embreagem um pouquinho antes. E esse controle de embreagem ficou um pouco longe do meio-fio. Aí ele implicou comigo. Mais uma vez, que foi um pouquinho longe do meio-fio, mas eu consegui. Aí quando ele implicou comigo, ele falou comigo assim, vai fazer uma parada sem usar o freio. Como ele tava pegando muito no meu pé, o que eu fiz? Eu pisei no freio. Aí, lógico, gente, fui reprovada mais uma vez. Fui reprovada mais uma vez, tal. Só que todo mundo foi reprovado. E a única pessoa que passou foi a pessoa que comentou comigo que né, queria comprar carteira. Aí eu fiquei assim, nossa, será? Gente, eu não tô falando que ela comprou carteira. Não tô falando. Deus sabe do coração dela. Mas eu fiquei assim, muito pra baixo. Porque é uma pessoa lutadora, uma pessoa guerreira. E tem muito tempo que tá na autoescola, assim como eu. Talvez tá até mais tempo do que eu. E eu não vou julgar se ela comprou. Não vou julgar. Mas essa pessoa nem comemorou na hora que ela foi habilitada, sabe? Eu achei muito estranho. Mas, bem, vamos supor, ela não comprou. Aí, se ela comprou, foi ela e Deus. Se ela não comprou também, né? Melhor ainda, né? Graças a Deus, continuei. E marquei. Falei assim, eu não vou esperar. Agora eu vou comprar, fazer sessão de pelo menos uma sessão de uma ou duas de terapia, né? Com a psicóloga. Eu tenho uma psicóloga que eu conheço, que é evangélica, que é indicação da minha igreja, né, para algumas outras coisas, já conheci ela, agendei com ela. Cheguei a olhar uma terapeuta especializada no trânsito, gente, caríssimo, não aconselho, não aconselho, não. Ela falou comigo assim que só ia deixar eu fazer exame quando quando eu quando ela permitisse que eu ia marcar. Eu já tinha até marcado o exame quando eu procurei por ela.
Ela falou comigo assim que a primeira sessão era R$ 180 e a partir da segunda sessão era R$ 400 mensal. E, como eu tinha até dezembro para fazer aula só, que ela ia mandar no mínimo 3 meses depois para fazer exame. Eu já tinha marcado a taxa marcado o exame. Eu nem respondi ela. Mandou WhatsApp pra mim depois, eu nem respondi. Falei, não dá. Agendei com essa psicóloga que não é especializada no trânsito. Tratei as minhas emoções, me ajudou muito, viu, gente? Eu super aconselho quem vai iniciar um processo de habilitação, que é mais ansioso e tal, começa a terapia até antes. Se quiser, indicação minha, a Hélida, maravilhosa, tá? Nossa, ela descobriu coisas minhas da infância que nem eu lembrava mais. E começou a cura interna minha desde esse momento, na primeira terapia. Primeiro ela curou, ela me ajudou a curar aquela ansiedade desde a infância, não é de um dia para o outro. Não vou falar que eu não sou ansiosa mais, porque 2 terapias não curam ninguém, tá? Tem que continuar tratando com elas a ansiedade. Cheguei a tomar remédios, não fez bem para mim, não gosto de tomar remédio, tá? Pondora, não sei, que é a paroxetina. Eu cheguei a tomar fluoxetina, acabou com o meu estômago, muita azia, eu tenho refluxo, me mata, acaba comigo. Não aconselho ninguém tomar. Com indicação médica, tá, gente? Mas não digo ninguém tomar. Não digo, nem tá doido. Prefiro terapia. No remédio não dá pra mim. E eu peguei e ela me ajudou a trabalhar aqui. Falou, você vai pensar no seu local de prova tal. Eu falei, nem de pensar lá eu consigo, porque eu fui reprovada 7 vezes lá. Uma na baliza e 6 vezes na rua. Só lá. Pra mim não dá. Aí o que ela falou? Não, você vai fazer prova lá. Você tem que ser um bom lugar pra você. Pense no que pode te ajudar. Eu falei assim, eu sou a melhor pessoa pra passar lá, né? Porque eu já fui 7 vezes no local do exame. A maioria das minhas aulas eu fiz lá, principalmente com o instrutor Jean. Ele ama fazer aula lá. Então, sou a melhor pessoa para passar no Mantiqueira, sou eu. Né? Eu conheço aquele lugar com uma palma na minha mão. Aí ela falou, então é isso mesmo, você vai com esse foco. Você vai passar. E se você não passar, erga a cabeça, você vai continuar tentando e uma hora você vai passar. Você não vai pensar assim, eu vou passar. Você vai pensar assim, é a minha melhor aula. E assim eu fui. Só que um dia antes, lógico, né, gente? Toda pessoa ansiosa e tal, um dia antes é muito ruim. E isso foi 2 dias antes dessa última terapia. Foi na terça, meu exame era na quinta. Então, na quarta-feira, deu meia-noite, eu fui ler a palavra do dia. E a palavra do dia falava uma coisa comigo que eu entendi que eu não iria passar na prova. Aí eu orei a Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero muito passar. Mas se for da sua vontade que eu não venha passar, Pai, que o Senhor abençoe que um dia eu passe, né? Eu vou entender que vai ser livramento para mim mais uma vez, né? Mas eu já fui reprovada 10 vezes. E tô gastando muito dinheiro. Tá acabando com o meu psicológico. Eu tô sofrendo muito. E eu quero muito passar, assim. Quero essa carteira, essa habilitação. Quero arrumar meu carro. O dinheiro que eu tô gastando na autoescola, eu posso arrumar meu carro. Eu quero ter um carro e uma habilitação para fazer compra, pai. Para poder levar minha mãe para fazer compra. A gente pega um carrinho de feira pesado, vai longe. Eu quero poder buscar meus filhos nos passeios que eles vão, na escola, nos cursos. Eu quero ter um carro, né, consertado. Eu quero ter minha habilitação para ir trabalhar pelo menos no final de semana. Eu fico tão cansada, tanto tempo na fila de ônibus esperando o ônibus, sabe? Pelo menos no final de semana, que é mais difícil pegar um ônibus, eu quero poder fazer isso, passear, né? Poder levar meu esposo pro médico, pro hospital. Meu esposo uma vez com Covid, não tava nem respirando direito, ele teve que ir dirigindo, porque ele não queria chamar o Uber, que ele tava com Covid. Ele poderia passar Covid pro motorista.
Ele foi dirigindo porque eu não sabia dirigir e eu não tinha habilitação, né? Então ele foi dirigindo sozinho e eu do lado, ele passando mal, a gente correndo o risco dele acidentar. Ele foi e voltou dirigindo. Ele estava muito mal mesmo. Então, assim, faz falta, sabe? Uma habilitação. Não é luxo, não é pra mostrar que tem. Mas eu entendi por que o meu esposo queria que eu fizesse. Por que eu não fui reprovada de início? Porque não era meu sonho. Era o sonho do meu marido. A partir do momento que virou o meu sonho, eu comecei a lutar por ele, perseverar, igual Deus pediu. Deus pediu tanto tanto pra perseverar, que eu fiquei. Aí Deus falava comigo assim: você não recebe o que você não sabe pedir. Aí eu comecei a pedir da forma certa, né? E pra honra e glória do Senhor, eu fui aprovada na baliza. Eu quase bati no cone, mas eu tive atenção, fiz uma marcha ré. Primeira vez que eu fiz uma marcha ré na baliza, fiz uma marcha ré. E consegui sair com o carro perfeitamente, voltei perfeitamente. Depois eu fiquei nervosa porque tava com medo de passar o tempo. O meu examinador me ajudou muito, pediu pra desligar o carro, ajeitar o carro, não sei o que tal. Quase que eu fui reprovada na baliza. Eu tinha muito medo da baliza, gente. Fui pra rua, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor. Foi o melhor exame na rua. Tudo que eu fiz, que eu treinei no dia com a Elma, minha instrutora, eu consegui fazer na rua e foi igualzinho. Até os lugares que eu fiz meus controles foi a mesma coisa. Graças a Deus. A minha examinadora foi uma mulher do meu lado, muito calma, muito mansa para conversar. Até para chamar, para corrigir a gente, ela falava mansa. E foi perfeito, maravilhoso, sabe? E eu passei, graças a Deus, gente, 11º exame, aprovada, fui reprovada 10 vezes, valeu a pena cada esforço, cada dinheiro gasto, cada choro, foi bom, muito bom, porque o Senhor é maravilhoso, agradeço o Senhor por tudo, eu caí de joelho naquele lugar, glorifiquei o Senhor, perdi as forças da minha perna, não conseguia levantar, a minha instrutora chorou, meu marido ficou rindo, até ficou bobo. Eu tirei foto com os dentes tudo reganhado pra fora, de felicidade. E valeu a pena, gente, valeu a pena, não me corrompi. Eu sempre falei com as pessoas, né, até pessoas da minha família, por que você não compra esse negócio logo? Você tá gastando muito mais, não sei o que. Eu não compro, gente. Não é a vontade do Senhor pra mim. Imagine eu acontecer um acidente com minha família, todo mundo da minha família morrer. E só eu ficar viva, vou dar brecha pro inimigo. Não vou fazer isso não. Não dei brecha, gente. Não dei brecha. Não repara que minha mãe começou a conversar com o gato ali fora, gente. Gritando salento na casa da minha mãe. Ela tá lá. Nossa, não para de falar, misericórdia. Mas também, né, gente, quase 45 minutos que eu tô aqui gravando o vídeo. Então, gente, olha, esse testemunho tô postando aqui, que eu falei com o Senhor, que assim que eu fosse habilitada, que eu iria gravar um testemunho, porque eu vi vários testemunhos na internet que edificou muito a minha vida, e eu espero que o meu testemunho também venha edificar vocês, tá? É isso que eu falo com vocês, então assim, não desista, tá? É um testemunho de fé, perseverança, tá? E eu venho agradecer ao meu instrutor Jean, meu primeiro instrutor, uma bênção. A minha segunda instrutora, Elma, fiz 2 exames com ela, maravilhosa, linda, guerreira, mulher sábia do Senhor, uma voz maravilhosa que ela tem, gente, ela canta no louvor maravilhosa, ela benção demais. Jean também evangélico, uma bênção. Autoescola Estrada, muito obrigada pelos 2 anos que eu fiquei com vocês, nada a reclamar de vocês, nada. Agradeço também
a meus familiares, meus amigos que me apoiou esse tempo todo, né? Me dando força, palavras sábias. Agradeço meus filhos, né? Por mais que vocês passaram um momento difícil nas suas vidas, eu amo muito vocês, tá? Amo muito vocês. Perdoo vocês todos os dias da minha vida. Peço perdão também por momentos de ansiedade, tristeza, choro, que eu estava debilitada esse tempo atrás. Lógico, primeiramente ao Senhor Jesus, que sem Ele eu não sou ninguém. Segundo lugar, o meu marido maravilhoso, que eu amo de paixão. Amo você, Ronei. Maravilhoso. Você foi meu alicerce esse tempo. Sem você eu não conseguiria, tá? Obrigada por tudo, não só financeiramente, mas pela força, tá? A gente esqueci de alguém, a Júnia, da Autoescola Estrada, a bênção. Todos vocês. Todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Mas agradeço vocês do fundo do meu coração, tá?